Continuação do livro Cristianismo Puro e Simples. Capítulo 3. A realidade da lei. Volto agora ao que eu disse no final do primeiro capítulo, que a raça humana tem duas características curiosas. Em primeiro lugar, que os homens são assombrados pela ideia de um padrão de comportamento que se sentem obrigados a pôr em prática, o qual se poderia chamar de conduta leal, decência, moralidade ou lei natural. Em segundo lugar, que eles não o põem em prática. Alguns de vocês podem se perguntar por que razão chamei de curioso isso que lhes pode parecer a coisa mais natural do mundo. Em especial, talvez vocês me tenham achado muito duro com a humanidade. Afinal de contas, aquilo que chamei de transgressão da lei do certo e do errado, ou da lei natural, significa somente que ninguém é perfeito. E por que os céus esperaria eu o contrário? Essa seria uma boa resposta se tudo o que eu pretendesse fosse medir numa balança a culpa exata que cabe a cada um de nós por não nos termos portado como queremos que os outros se portem. Não é essa, porém, a tarefa que me propus. Nesta investigação, não estou preocupado com a culpa, estou tentando descobrir a verdade. Desse ponto de vista, a própria ideia de imperfeição, de algo que não é o que deveria ser, tem suas consequências. Se considerarmos um ente como uma pedra ou uma árvore, ele é o que é e não há sentido em dizer que deveria ser de outro jeito. E claro que podemos dizer que a pedra tem a forma errada se pretendemos usá-la para uma construção, ou que uma árvore não é boa porque não faz sombra suficiente. Porém, isso significa tão somente que a pedra ou a árvore não se prestam ao uso que queremos fazer delas. Não as culpamos de terem tais ou quais características, a não ser como piada. Temos consciência de que, dado em determinado clima e tipo de solo, a árvore não poderia ser em nada diferente do que é. A árvore, que de nosso ponto de vista chamamos de má, obedece às leis de sua natureza tanto quanto a que chamamos de boa. Vocês veem aonde quero chegar? É que o que nós costumamos chamar de leis naturais, o modo pelo qual o clima age sobre a planta, por exemplo, não são leis no sentido estrito da palavra. Essa é só uma maneira de dizer. Quando afirmamos que uma pedra obedece à lei da gravidade, isso não é por acaso o mesmo que dizer que essa lei significa apenas o que a pedra sempre faz? Não pensamos realmente que a pedra, quando é solta, subitamente se lembra de que se tem o dever de cair. Tudo o que queremos dizer é que ela, de fato, cai. Em outras palavras, não podemos ter certeza de que existe algo superior aos fatos mesmos. Uma lei que determine o que deve acontecer e que seja diferente do que efetivamente acontece. As leis da natureza, quando aplicadas às árvores ou pedras, podem significar apenas o que a natureza efetivamente faz. Mas se nos voltarmos para a lei da natureza humana ou lei de boa conduta, a história é outra. É ponto pacífico que ela não significa o que os seres humanos efetivamente fazem, já que, como eu disse antes, muitos deles não obedecem em absoluto a essa lei, e nenhuma deles a observa integralmente. A lei da gravidade nos diz o que a pedra faz quando cai. Já a lei da natureza humana nos diz o que os seres humanos deveriam fazer e não fazem. Ou seja, quando tratamos de seres humanos, existe algo além e acima dos fatos. Existem os fatos, como os homens se comportam, e também uma outra coisa como deveriam se comportar. No resto do universo, não há necessidade de outra coisa que não os fatos. Elétrons e moléculas comportam-se de determinada maneira e disso decorrem certos resultados, e talvez o assunto pare aí. Os homens, no entanto, comportam-se de determinada maneira e o assunto não para aí, já que estamos sempre conscientes de que o comportamento deles deveria ser diferente. Isso é tão singular que ficamos tentados a nos enganar com falsas explicações. Podemos, por exemplo, afirmar que quando você diz que um homem não deveria fazer o que fez, quer dizer a mesma coisa quando assevera que a pedra tem a forma errada, ou seja, que a atitude dele é inconveniente para você. Mas isso é simplesmente falso. Um homem que chega primeiro no trem e ocupa um bom assento é tão inconveniente quanto um homem que tira minha mala do assento e ocupa sorrateiramente enquanto estou de costas. Porém, eu não culpo o primeiro homem, mas culpo o segundo. Não fico bravo, exceto talvez por um breve momento até recuperar a razão. Como uma pessoa que por acidente me faz tropeçar, mas ficou bravo com alguém que tenta me fazer tropeçar de propósito, mesmo que não consiga. Porém, foi a primeira pessoa que efetivamente me machucou e não a segunda. Às vezes, o comportamento que julgo mal não é inconveniente para mim de modo algum, muito pelo contrário. Na guerra, cada um dos lados beligerantes achará muito útil um traidor de lado oposto, Porém, apesar de usá-lo e de recompensá-lo pelos serviços prestados, o considerará um verme em forma humana.
Assim, não podemos dizer que o que chamamos de boa conduta alheia é simplesmente a conduta que nos é útil. E quanto à nossa boa conduta, parece-me óbvio que não se trata de que nos traz vantagens. Trata-se, isto sim, de ficar contente com 30 shillings quando poderíamos ter ganhado 3 libras. De fazer o dever de casa honestamente quando poderíamos copiar o do vizinho. De respeitar uma moça quando gostaríamos de ir para a cama com ela. De não nos afastar de um posto perigoso quando poderíamos escapar para um lugar mais seguro. De manter a palavra quando preferiríamos faltar com ela. De falar a verdade, mesmo que assim parecemos idiotas perante os outros. Certas pessoas dizem que apesar de a boa conduta não ser o que traz vantagens para cada pessoa individualmente, pode significar o que traz vantagens para a humanidade como um todo, e portanto, a coisa não seria tão misteriosa. Os seres humanos, no fim das contas, possuem algum bom senso. Percebem que a segurança e a felicidade só são possíveis em uma sociedade em que cada qual age com lealdade, e é por perceber isso que tentam conduzir-se com decência. Ora, é perfeitamente verdadeira a ideia de que a segurança e a felicidade só podem vir quando os indivíduos, as classes sociais e os países são honestos, justos e bons uns com os outros. E uma das verdades mais importantes do mundo. Ela só não consegue explicar por que temos tais e tais sentimentos diante do certo e do errado. Se eu perguntar, por que devo ser altruísta? E você responder, porque isso é bom para a sociedade, poderei retrucar. Por que devo me importar com o que é bom para a sociedade se isso não me traz vantagens pessoais? Ao que você terá de responder, porque você deve ser altruísta, o que nos leva de volta ao ponto de partida. O que você diz é verdade, mas não nos faz avançar. Se um homem pergunta o motivo de se jogar futebol, de nada adianta responder que é fazer gols, pois tentar fazer gols é o próprio jogo e não o motivo pelo qual o jogamos. No final, estamos dizendo somente que futebol é futebol, o que é verdade, mas não precisa ser dito. Da mesma forma, se uma pessoa pergunta o motivo de se agir com decência, não vale a pena responder para o bem da sociedade, pois tentar beneficiar a sociedade, ou em outras palavras, ser altruísta, pois a sociedade no fim das contas significa apenas as outras pessoas, é um dos elementos da decência. Tudo que se estará dizendo é que uma conduta decente é uma conduta decente. Teríamos dito a mesma coisa se tivéssemos parado na declaração de que as pessoas devem ser altruístas. E é nesse ponto que eu paro. Os homens devem ser altruístas, devem ser justos. Não que os homens sejam altruístas ou gostem de sê-lo, mas que devem sê-lo. A lei moral, ou lei da natureza humana, não é simplesmente um fato a respeito do comportamento humano, como a lei da gravidade é ou pode ser simplesmente um fato a respeito do comportamento dos objetos pesados. Por outro lado, não é mera fantasia, pois não conseguimos nos desvencilhar dessa ideia. Se conseguimos, a maior parte das coisas que dizemos sobre os homens seria absurda. Ela também não é simplesmente declaração de como gostaríamos que os homens se comportassem para nossa conveniência, pois o comportamento que taxamos de mau ou injusto nem sempre é inconveniente, muitas vezes é exatamente o contrário. Consequentemente, essa regra de certo e de errado, ou lei da natureza humana, ou como quer que você queira chamá-la, deve ser uma verdade, uma coisa que existe realmente, e não uma invenção humana. E, no entanto, não é um fato no mesmo sentido que o comportamento efetivo das pessoas é um fato. Começa a ficar claro que teremos de admitir a existência de mais de um plano de realidade, e que neste caso em particular existe algo que está além e acima dos fatos comuns do comportamento humano. Algo que, no entanto, é perfeitamente real, uma lei verdadeira, que nenhum de nós elaborou, mas que nos sentimos obrigados a cumprir.